Amados e queridos ouvintes, tenham todos um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui nesta manhã para desejar uma quarta-feira abençoada, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, aonde você estiver, que seja abençoado você e sua casa. Passando aqui para deixar um versículo bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5, versículo de número 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não passará e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados e queridos ouvintes, preste atenção nesta palavra, é uma palavra digna de toda aceitação, pois não estou falando aqui nada para o meu bel prazer, de forma nenhuma, nem para me aparecer de forma nenhuma, mas é o meu desejo do meu coração é que vida seja alcançada pela palavra de Deus, para que possa compreender a palavra de Deus e crer nela, para que tenha vida eterna. Deus criou a humanidade. Deus criou o primeiro casal lá no Jardim do Éden. E deu uma ordem para eles que poderia comer de todos os frutos ali do jardim, mas da árvore que tinha no meio do jardim, dela não comesse, porque se comesse, certamente morreria. E o casal desobedeceu, comendo daquele fruto, e ali a morte entrou, eles morreram imediatamente. Mas eles não morreram o físico, que ele veio morrer depois de 930 anos, né, fisicamente. Mas espiritualmente eles morreram naquele mesmo momento. E essa morte passou a toda a humanidade. Com isso, toda a humanidade, sem Deus, sem crer na palavra de Deus, elas permanecem mortas espiritualmente. Todos aqueles que não ouviu a palavra de Deus, que não creu, elas permanecem mortas espiritualmente. Agora nós vamos ver João dizendo aqui: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, aqui o próprio Jesus falando, né? Narrado por João, né? Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados, todos nós que ouvimos a palavra do Senhor, cremos nela, cremos num Deus Todo-Poderoso, nós temos a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passamos da morte para a vida. Como disse no começo, né, antes, todos que não ouvem, que não creem a palavra de Deus, que não têm um compromisso com Deus, permanece morto espiritualmente. Mas se você já levantou sua mão, você já ouviu a palavra de Deus, levantou sua mão dizendo que crê, confessando o Senhor como Salvador, você tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, você não será mais morto espiritualmente, você é uma nova criatura, né? Foi o caso lá de Nicodemo perguntando para Jesus, né? Como pode um homem nascer de novo? Porque Nicodemos, ele entendia de uma forma carnal, que Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E Nicodemos, no capítulo 3 de São João, Nicodemo questiona Jesus como pode um homem nascer de novo sendo já velho. E Jesus fala, tem que nascer da água e do Espírito. Quando nós cremos na palavra de Deus, né, nós fomos batizados, agora nós vivemos uma vida com Cristo. A vida velha já passou e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17,
diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas é passada e tudo se fez novo. Então, vale a pena, amados e queridos ouvintes, que está ouvindo, você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. E você ouvindo e crendo, né? Aqui, ó. Aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você crê na palavra de Deus e crê naquele que enviou o Senhor Jesus a este mundo, o Criador enviou o seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê, meu amado e querido, você tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você já não é mais um morto espiritual. Você é uma pessoa, uma nova criatura. Agora, sendo uma nova criatura, você vai viver a vida diferente. As coisas velhas já passaram. Isso que Paulo está dizendo, as coisas velhas já passaram, se refere a uma vida pecaminosa, a uma vida ímpia, uma vida sem critério, uma vida de desobediência à palavra de Deus, uma vida daquelas que você não estava nem aí para pecar, você pecava de todas as maneiras e achando que estava tudo certo. Então, assim, nós não podemos mais viver assim, porque somos nova criatura. Então, meus amados e queridos ouvintes, a promessa de Deus é maravilhosa para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Nós temos vida eterna, uma eternidade com Cristo. Não tem coisa melhor, aleluia, do que nós termos essa esperança. Sabemos que todos nós, uma hora, nós tomba este corpo carnal, né? Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me falha da memória, ele fala, né, que quando esse tabernáculo, ele falando de nosso corpo, esse tabernáculo terrestre, desfalecer, nós temos uma casa feita por Deus na eternidade, ou seja, um novo corpo, né? Nós seremos uma nova vida, uma vida maravilhosa com Cristo. Vale a pena ter essa esperança. Agora imagine, nós vivemos nessa terra, né, que não é uma vida longa, nossos tempos de vida aqui na terra, hoje em dia é de 70 a 80 anos, quem mais dura aí uns 90 e poucos anos, mas já nem mais tem sentido de viver, porque já está acamados, muitos são assim. Esses são os total de vidas, né, que tem o povo nesses tempos presentes. Mas, lembre, uma eternidade pela frente. E essa eternidade pela frente, nós escolhemos ela hoje. Com quem iremos passar? Iremos passar uma eternidade com Deus, com o nosso Criador, com seu Filho, no seu reino? Ou iremos passar uma eternidade num lago de fogo, de enxofre, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre? Será um sofrimento eterno. Tem pessoas que não entendem isso, mas está tudo na Bíblia Sagrada, né? Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Não falo nada aqui que alguém venha dizer, isso que você falou não está na Bíblia, porque o meu desejo é falar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então, amados e queridos ouvintes, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, o tempo é agora. Se você, olha, aí diz aqui o versículo 25, diz, olha, na verdade eu vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Você ouve, você está ouvindo a palavra de Deus. Então, se você ouve, viverão. Deus tem coisas maravilhosas para o seu povo. Não fique enganado com as coisas maravilhas e enganosas desse mundo. Vem para Jesus. Forte abraço. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.